Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação tamanha estar aqui com você. Inclusive, eu aproveito para lhe convidar a se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Se inscreva no meu canal. Aqui embaixo tem uma seta em que você pode compartilhar nas redes sociais e nos ajudar a ir além. Sem dúvida alguma, você vai ser muito abençoado. Quero aqui compartilhar com você que vamos estudar a lição de número 2. E a lição de número 2 fala sobre a mordomia do corpo. Queridos amigos, queridos irmãos, esta aula você não pode perder. É por isso que vamos ler aqui logo o texto áureo, o texto de ouro desta lição. E diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. A verdade prática desta lição, ela diz: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Também salientando que esta lição tem um objetivo geral. E o objetivo geral diz expor a mordomia do corpo cristão, sob entendimento bíblico de como somos templo do Espírito Santo. Esses objetivos gerais, eles são baseados em 3 pontos. Primeiro é explanar. Você que é aluno, você que é professor, precisa entender isso e explanar. Diz o seguinte: primeiro, explanar sobre a dimensão material do corpo. O segundo, elucidar a dimensão espiritual do corpo. E o terceiro é correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. Amados, é importante, para a gente começar esta aula, que você faça uma avaliação junto comigo no primeiro tópico. Fala a dimensão material do corpo. E aí, no primeiro subtópico diz a formação maravilhosa do corpo. E no segundo subtópico diz a estrutura do corpo humano. Deixa eu te ensinar uma coisa. Sobre esse assunto aqui, referente e inerente ao corpo, temos que tomar o cuidado para não ir de um extremo ao outro. Primeiro, ter o cuidado excessivo, quase que psicótico, com o corpo. Ter o cuidado exacerbado com o corpo pode ser um problema. Por quê? Porque existem pessoas que chegam a tomar anabolizante para mostrar toda a sua musculatura. Outros chegam a tomar, na verdade, uma série de drogas proibidas, que são até proibidas pela Anvisa no Brasil. Então, o que vale ressaltar é que temos um outro lado, outro extremo. Qual é o outro extremo? É pessoas se relaxarem ao cuidado do corpo. Pessoas que não estão nem preocupadas com o sedentarismo, pessoas que não estão nem preocupadas com, na verdade, a sua saúde, pessoas que não estão nem preocupadas se amanhã ou daqui a um tempo serão diabéticos, terão algum problema cardiovascular. Então, existem pessoas que estão indo de um extremo, cuidado excessivo, e por outro lado, existem pessoas que estão, na verdade, sendo irresponsáveis com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, o que nós queremos pontuar aqui nessa lição? O equilíbrio. O equilíbrio. E aqui, o que é importante salientar é que a beleza do corpo na Grécia Antiga era baseada, na verdade, quase como uma devoção. A beleza grega exaltava o corpo masculino, que
eram expostos no ginásio. Nestes locais, os homens exercitavam-se para modelar o corpo, preparavam-se atletas para os Jogos Olímpicos e treinavam-se soldados. O aprendizado de gramática, poesia, retórica e filosofia necessárias para o exercício da vida política completavam a educação masculina e harmonizavam mente e corpo. Assim pensavam os gregos na antiguidade. Porém, já as mulheres, olha o descabido entendimento a elas, as isolavam. A mulher grega era submissa e desprezada quando se refere às questões do corpo. A mulher da Grécia não tinha direitos políticos e vivia confinada ao espaço da casa. Não lhe era permitida a nudez e cobria o corpo com túnica até os joelhos, quando estava em casa, e até aos tornozelos para sair da rua. Agora, queridos, os gregos usavam a beleza do corpo, mas numa sensação de transmitir prazer ou de dar prazer. Esse comportamento era o comportamento quase que egolátrico. Aliás, egolátrico. Outro fator também é que, quando se refere à questão da complexidade, como é dito no Salmo 139, quando o rei Davi chega a dizer: eu te louvarei porque de um modo maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139. Isso a gente percebe pelo relato do Salmo 139, nas palavras do salmista, essa engenharia complexa da criação do corpo humano. Ainda a informação na barriga da mãe era algo que inquietava e é algo, na verdade, que impressionava, porque essa engenharia da criação divina é realmente fantástica. Um outro fator também dessa complexidade, dessa magnitude, dessa inexplicável característica do corpo, eu posso te falar aqui sobre o cérebro humano. Para você ter uma ideia, cada um dos 100 bilhões, ou seja, o cérebro humano tem mais de 100 bilhões de neurônios. Observe que está ligado a 10 mil outros e assim é capaz de receber 10 mil mensagens ao mesmo tempo. A partir desse colossal volume de informações, o neurônio tira uma única conclusão, a qual, por sua vez, pode ser comunicada a milhares de outras células. Então, o que aprendemos aqui? Aprendemos aqui essa estrutura do corpo humano. Nenhum criacionista, nenhuma pessoa que explica as teses e as convicções de Darwin e as defende, consegue, na verdade, entender ou explicar a natureza da essência dessas palavras da criação divina. E aqui, queridos, tem algo importante para salientar. Quando se refere ao corpo, precisamos tomar cuidado com o sedentarismo. E o que é o sedentarismo? É um comportamento ocioso de não praticar nenhuma caminhada, de não fazer nenhum exercício físico, de estar conformado com a curva da barriga, com o sobrepeso. Isso aí é maltratar o templo do Espírito Santo. A gente até percebe em muitos pastores, líderes, membros da igreja, irmãs, a gente percebe, na verdade, pessoas que não estão nem preocupadas
preocupadas com isso. E elas também não estão nem preocupadas que amanhã ou outra época poderão ser diabéticas. Então, o que é importante salientar é que quem pratica alguma atividade física, o corpo ele recebe como a melhora da funcionalidade do organismo e de todos os sistemas. Diminuição do risco de morte prematura, redução dos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicose e tantas outras coisas, melhora a mobilidade articular e a força muscular, auxilia na manutenção do peso, dos níveis de gordura corporal e de massa magra, e também auxilia na prevenção de patologias como câncer, Alzheimer, Parkinson e outras patologias incapacitantes, e melhora a sensação de prazer e bem-estar, sendo um grande aliado nos tratamentos de ordem psicológica. Proporciona alívio de tensão muscular, diminuição das dores do corpo decorrente do estresse ou desuso. Meu irmão, vá praticar algum exercício físico, vá fazer uma caminhada, vá fazer alguma coisa que movimente o corpo, porque isso também é cuidar do templo do Espírito Santo, ok? O segundo tópico fala a dimensão espiritual do corpo. E no primeiro subtópico diz o corpo segundo as Escrituras. O segundo subtópico diz os pecados contra o corpo. E o terceiro subtópico diz a santificação do corpo. No primeiro subtópico, entendemos, número 1, que o corpo do pecado representa o velho homem, a velha natureza. Aquilo que Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que faço é o que eu não quero fazer. Essa herança adâmica de desobediência, de pecado, cada um de nós herdamos. Romanos, capítulo 6, versículo 6, revela isso. E um outro fator também é quando se fala sobre a casa terrestre. Essa casa terrestre, essa embalagem terrestre, esse tabernáculo terrestre, conforme está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ela é por um período de tempo. Enquanto estivermos na terra, precisamos viver neste corpo. E um outro fator também é que chegará o tempo que nós iremos sair deste corpo, como a Bíblia diz, que o corruptível se tornará em incorruptibilidade. E esse corpo de pecado se tornará um corpo de luz, revestido, um novo corpo. Também fala sobre o templo do Espírito Santo, esse tópico. E o templo do Espírito Santo está inserido em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porém, olhando essa temática aqui, percebemos que esse corpo precisa de cuidados. E um desses cuidados estão inerentes e baseados como que, por que precisa ter cuidados? Porque existem os pecados contra o corpo.
E um desses pecados contra o corpo está a prática da prostituição. É por isso que Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4, diz a palavra de Deus: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Este cuidado é importante que o homem venha a ter, as pessoas venham ter este cuidado para fugir da prostituição. Um outro fator também é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da prática da homossexualidade. Este comportamento que Deus chegou ao momento insuportável de ver Sodoma e Gomorra perdida e atribulada e envolvida em pecados, que Deus chegou ao momento e fez um checkmate e destruiu Sodoma e Gomorra. É por isso que a Bíblia diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. É por isso que o nosso coração precisa estar no Senhor. Olhando também para essa questão que envolve pecados contra o corpo, encontramos a transexualidade. A transexualidade é um comportamento que o indivíduo tem de não aceitar a sua sexualidade, o seu corpo, e entra na contramão daquilo que a Bíblia diz, que Deus fez o macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. E daí ele criou a base exata para a célula máter da sociedade. Também, olhando para as escrituras sagradas, percebemos que existe um compromisso e uma responsabilidade que a pessoa tem que ter em santificar o corpo. E isso, para isso acontecer, é preciso ter dedicação do crente com a santificação. Essa dedicação, ela está baseada em compromisso e responsabilidade. A santificação, ela é de dentro para fora. É por isso que a Bíblia diz em João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Também a palavra de Deus fala em João capítulo 17, versículo 17, que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todo o processo de transformação e de santificação, ele começa de dentro para fora. É importante também conceituarmos aqui o que está inserido em Efésios capítulo 5, versículo de número 16 e 17. Diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amados, é importante que para viver uma vida de santificação do corpo, é preciso
realmente um absoluto esforço. É por isso que a Bíblia diz, Mateus 11:12, que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Ou seja, é preciso se esforçar. Tanto que a Bíblia diz, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, é fato, precisamos, na verdade, se preocupar em santificar o corpo. E o terceiro tópico disse, o culto racional e a mordomia do corpo. Este tópico, o primeiro subtópico diz, um sacrifício vivo. O segundo diz, um sacrifício santo. O terceiro, um sacrifício agradável. Primeiro, o comentarista da lição nos traz uma imagem do Antigo Testamento, tanto do tabernáculo quanto do templo, mostrando, na verdade, a oferta e o sacrifício, apresentando que ele tinha que ter critérios para poder ser apresentado. E um dos critérios tinha um tripé, e o tripé era que o sacrifício tinha que ser vivo, santo e agradável a Deus. E aqui eu quero pontuar aqui com você algo importante. Primeiro, esse comportamento de sacrifício vivo, santo e agradável, conselhos de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Aqui ele narra que a mudança e a mentalidade tinha que ser transformada. É por isso que eu pontuei aqui 3 características de pessoas que talvez você conheça. Pessoas que têm uma mente deformada pelo pecado. Segundo, a pessoa que tem uma mente conformada pelas escolhas do pecado. E terceiro, a pessoa que tem uma mente transformada pela palavra de Deus. Aqui podemos salientar o Salmo 51, versículo 17, aonde diz que sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito. Como este tópico ele fala de sacrifício, o maior sacrifício já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Porém, a salvação ela já foi paga, mas cada um de nós, para adentrarmos na salvação, e como a Bíblia diz, é aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, temos que se esforçar para poder ser atuante, como a palavra de Deus nos diz, que o reino de Deus, ele é tomado por força, por esforço. É por isso que ela narra também, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. O maior retrato que podemos aprender aqui é sobre a devoção, o comportamento, o estilo de vida do rei Davi. Que ele, embora pecador, embora transgressor, embora fez algo absurdamente desagradável na presença de Deus, mas ele escolheu, decidiu ter uma mente transformada, um pensamento transformado e um coração transformado. Em nome do Senhor Jesus, guarde esta palavra, porque é isto que muda o coração. Eu te agradeço pela tua atenção. Não saia daqui sem deixar o seu like, sem compartilhar esse vídeo e sem se inscrever no canal. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima aula.